Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, que sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Nós vamos iniciar orando. Eterno Deus, lhe rendemos graças por mais esta semana que se inicia. Pedimos bênção do Senhor sobre a vida de todos e todas que nos assistem. Agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu. Agradecemos por esta noite que se inicia. Agradecemos pelo alimento, pelo lar, pelas vestes, pela saúde, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, pela tua providência e o teu cuidado. Abençoe-nos agora no estudo da tua palavra e também nos momentos de oração que teremos. Entregamos esta live nas tuas mãos, Senhor, e que seja para a honra e glória tua, em nome de Jesus. Amém. A você que está chegando agora, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos lá, dar continuidade no nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Então, Atos, capítulo 9, versículos de 20 a 25. Atos, capítulo 9, versículos de 20 até o 25. Eu lerei o versículo, em seguida já farei o comentário. Assim nós ganhamos um tempinho. Então vamos lá. Versículo 20 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Interessante que Saulo passa pela sua conversão, depois fica um tempo com os discípulos e é batizado, é recebido, integrado na comunidade e quase que, pelo menos na redação de Lucas em Atos, né, nesse tempo de dar uma ideia de coisas imediatas, né, uma coisa assim, o tempo está passando rapidamente, Saulo, já vai pregar e testemunhar a sua fé em Jesus. E logo pregava. O termo pregar aqui, ele tem uma ideia de exposição. Então, muito provavelmente, o que Saulo fazia? Usando os textos bíblicos do Antigo Testamento, ele aplicava esses textos bíblicos a Jesus, provando, afirmando, não deixando dúvida às pessoas que Jesus é o Filho de Deus. Inclusive, esta expressão Filho de Deus, ela é muito rara aqui em Atos. Ela é muito significativa teologicamente para os evangelhos, para as cartas, né? Mas em Atos é raro, né? O aios tuteu, né? O Filho de Deus. Então é uma expressão rara, porém importante. E esta é uma das bases, né, dos fundamentos da própria teologia do apóstolo Paulo, depois nas suas cartas. Provar que Jesus é o Filho de Deus. Aqui aparece a palavrinha sinagoga, né? A sinagoga era, já expliquei algumas outras vezes, era como se fosse a igreja dos judeus, mas ela era diferente do templo, né? Lá no caso o templo de Herodes que havia. A sinagoga era composta de no mínimo 120 membros, então homens maiores de idade, para eles na maioridade civil era um pouco incógnita, né? Então, geralmente ali com 14, 15 anos, o indivíduo já poderia ser considerado adulto, né? Depende. Um jovem, mas um jovem adulto, mas composta de homens militarmente capazes. Essa era a conta que se fazia nessa época, né? E a sinagoga, ela tinha leitura e exposição do texto bíblico, oração e bênção, mas não tinha música na liturgia da sinagoga, por exemplo, né? E não tinha sacrifício também. O sacrifício era por conta do templo, música e etc. Né? As festas sempre eram celebradas no templo. A sinagoga surgiu principalmente na época do exílio babilônico, com a falta do templo para a adoração.
os judeus se viam obrigados a se reunir, muitas vezes em segredo, né, de maneira secreta lá na Babilônia, para expor as escrituras, para falar, para conversar acerca da sua fé. Mesmo com o regresso e a reconstrução do templo, a prática permaneceu. Então, as comunidades mais longínquas tinham o hábito de se reunir aos sábados nas sinagogas para estudar a Torá, para compartilhar, para aprender, para orar, para serem abençoados, etc. É lógico que depois a sinagoga acabou evoluindo, né? No conceito do Novo Testamento, a sinagoga também era uma escola preparatória, alfabetizadora, né? Poderia ser até uma faculdade para aqueles que iam se tornar rabinos. Enfim, tinha toda uma importância, não só religiosa, mas social, a sinagoga, né? E quando os judeus são dispersos, pelo fato deles não prestarem sacrifícios e as celebrações das festas de peregrinação fora do templo em Jerusalém, eles acabam ficando restritos às sinagogas. Então, à medida que eles são dispersos pelo mundo, as várias vezes que foram no Antigo e no Novo Testamento também serão dispersos depois no ano 70, né? Expulsos de Jerusalém, eles fundam muitas sinagogas e os judeus que já estavam no estrangeiro tinham também as sinagogas ali como um centro de referência da sua tradição, da sua cultura e da sua fé, né? Principalmente o estudo e a meditação na lei, na Torá, que é a instrução de Deus ao seu povo. Tá? Então, isso é a sinagoga, né? Quase uma igreja, né? Quase uma igreja. Então, ele ia na sinagoga judaica pregar sobre Jesus. Ia falar sobre Jesus. Versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então veja, há agora uma confusão por parte dos próprios judeus. Espera aí, mas esse não é Saulo, o perseguidor? Como que agora ele está aqui falando no nome de Jesus? Então, isso era admirável. Vamos lembrar que Saulo era muito conhecido, era inteligente, era um rabi, era um mestre da lei, tinha profundo conhecimento, estudou aos pés de um dos maiores eruditos judeus da época, Gamaliel, já falei sobre Gamaliel, né? E Saulo agora, o perseguidor, o que consentiu na morte de Estevão, o que conseguiu cartas para prender homens e mulheres cristãs, para, de repente, até participar em fora o Estevão, alguma outra morte que pode ter havido. Saulo consentia nisso, né? Ele saiu de Jerusalém para Damasco para perseguir cristãos, e agora ele está ali nas sinagogas de Damasco falando de Jesus. Então, imagina o nó que não foi na cabeça, principalmente dos judeus. Mas espera aí, né? E aí vem esta interlocução, né? E agora? Isso aí não é Saulo, o perseguidor? Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. O termo fortalecer aqui literalmente faz se enchia de poder. Então, esse se enchia de poder faz uma menção ao termo lá de Atos 1:8, quando fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Então, esse fortalecido, empoderar-se, encher-se de poder, faz um paralelo ali com esse poder que vem do Espírito Santo. Então, o fortalecia, que é a ideia que o Espírito Santo o enchia de poder, de sabedoria, de conhecimento, enfim, então dá-se um entender nesse sentido. E confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Veja, sem sombra de dúvidas, para o seu tempo, Saulo tinha um conhecimento acadêmico, erudito, como provavelmente um poliglota, deveria dominar o aramaico, o grego e ter um profundo conhecimento de hebraico. Acredito que por ser cidadão romano, né, tanto ter dois nomes, o nome Saulo, que é Saul, que é o nome hebraico, e o nome Paulo, Paulus, que é o seu nome latino, o seu nome para os romanos, né? Então, ele tinha até dois nomes, tinha cidadania romana, provavelmente ele conhecia o latim também, né? Então, o indivíduo extremamente culto, conhecedor.
do Antigo Testamento. Então, todo esse conhecimento que ele teve, agora o Espírito Santo usa para que ele prove pela Escritura que Jesus é o Cristo, é o Messias. O termo Cristo quer dizer ungido, né? É a forma grega do hebraico Messias. Então, às vezes, quando você fala assim, Jesus é o Messias, ou falar Jesus é o Cristo, falar que Jesus é o Messias, é a forma hebraica, né, de Mashiach, quer dizer o ungido, né? E a forma grega, o Cristo, quer dizer o ungido, né? Aquele que é consagrado para algo, né? Cuja cabeça é derramada o óleo, né? Nós tínhamos no Antigo Testamento o rei, o sacerdote, o profeta que eram ungidos, e Cristo, ele é o profeta, o sacerdote, o rei por excelência, também é o ungido, o consagrado, o preparado, o que é ordenado por Deus para isso, mas ele tipifica nele mesmo todos esses símbolos do Antigo Testamento de rei, sacerdote, profeta, enfim. Então ele é o Cristo, é o Messias. Então Cristo e Messias são a mesma coisa, ungido, só que um é proveniente do hebraico e o outro do grego. E Paulo provava exatamente isso. Pelo Antigo Testamento, que Jesus era o Messias. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha só. O que tinha intento de morte, agora a intenção de morte contra ele. Que interessante, né? Ele que tinha esse desejo de matar os cristãos, agora a sua vida corre risco por causa do anúncio do nome de Cristo. Lembram-se do diálogo de Deus com Ananias? Esse é meu vaso escolhido. E importa ele saber o que é sofrer, o que é padecer, o que é perecer pelo meu nome. Agora, visto que um que era um defensor ferrenho do judaísmo e um arqui-inimigo dos cristãos se torna cristão e passa a provar pela Escritura que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, então o ideal é vamos matá-lo, vamos silenciá-lo, porque pode ser ele uma grande ameaça para a nossa comunidade judaica, visto da procedência, quem ele é, a maneira que ele é conhecido. Versículo 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Ou seja, então houve realmente uma organização, uma conspiração para matar Saulo. Então, eles armavam até emboscadas tentando pegá-lo. Versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, veja que estratégia mirabolante para salvar a vida de Saulo, né? Esconderam ele e desceram ele por uma muralha para que não fosse morto, né? Então, a estratégia dos discípulos. Hoje nós encerramos por aqui e depois nós vamos ver a chegada dele até Jerusalém. Eu acho que é importante a gente notar nesse texto algo que pode ser real na vida nossa também. Eu nem sempre fui cristão. Antes da minha conversão, lá na adolescência, nos meus 16, 15 para 16 anos, nem em Deus eu acreditava. Para mim, Deus não existia. E quando você vai para a igreja, e uma igreja evangélica, aquelas pessoas que estão à sua volta, elas ficam meio que admiradas, mas também há uma certa perseguição, né? Eu lembro-me das palavras que eu ouvi quando eu fui convertido por Deus, eu estava na igreja e Deus fez com que eu andasse nesse caminho, eu ouvi palavras duras, às vezes vindo até de familiares, e ouvi o termo, né? Agora esse ficou louco de vez. Aí eu pensei, falei, poxa, na época que eu era um drogado, um maconheiro, um sem vergonha, um maluco, que não queria nada da vida, que se pudesse prejudicar alguém, prejudicava. Aí eu era bacana. Agora que Deus me salvou, que o Espírito Santo me converteu, agora que eu estou uma igreja, né? Aí agora eu fiquei louco, agora eu fiquei maluco e havia até um certo preconceito, mesmo no seio familiar, num primeiro momento, né?
Então, veja que situação interessante. Às vezes não acontece conosco, então vamos nos alegrar, porque aconteceu com Paulo também. Né? Todos aqueles que são cristãos e antes tinham um passado, às vezes, um pouco estranho, né? O fato de ser perseguidos, o fato de até ser motivo de chacota, não é vergonha. Deve ser para a gente um troféu. Porque se as pessoas estão dizendo, é porque realmente nós estamos espelhando que nós somos cristãos. Então, não estranhe perseguição ao afirmar o nome de Cristo. E veja, né, mais uma vez, aquele ponto que eu já disse ontem, não há impossíveis para Deus, né, quanto à conversão. Não há causas perdidas para Deus. Ele converte o pecador. Que Deus nos abençoe com esta meditação. E que a gente aprenda uma coisa também, tá? Esse conhecimento todo de Saulo foi um instrumento de Deus para a própria prática evangelística. Então, é importante nós termos conhecimento, estudo bíblico, conhecimento da Escritura, tá? Saber o que é um salmo, saber o que é um evangelho, saber que uma narrativa é diferente de um poema, que um discurso dentro de uma narrativa tem uma função, saber que os ditos de Jesus estão organizados nos evangelhos com um propósito diferente, etc. Então, é importante termos conhecimento bíblico, tá? Tudo isso é instrumento de Deus para o nosso crescimento, para a nossa edificação, mas também para a prática evangelística. Então, voltamos amanhã com a continuação do nosso estudo em Atos e vamos para os nossos momentos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, você pode fazer, tá? É bem simples. Só deixar nos comentários aí e nós vamos orar por você. Pode pedir por outra pessoa também, agradecer, enfim. Então vamos lá. Vamos ver os nossos pedidos de oração. E deixa o seu boa noite também, deixa um oizinho para a gente enviar um abraço para ti ao final. Às vezes o Facebook não mostra, mesmo quando você comenta, vem depois. Então não fique chateado, às vezes você comenta e o Facebook não mostra, tá? Mas todos que aparecerem aqui, com certeza nós vamos mandar um alôzinho daqui a pouco. Então nós temos um agradecimento aqui do seu Carmelito Zimmermann. O seu Carmelito agradece a Deus que abençoou a sua neta com um emprego. Então, graças a Deus, a neta conseguiu um emprego. Então, vamos agradecer a Deus por isso. Nossa irmã Solange, lá de Xanxerê, no oeste catarinense, ela pede oração por ela, pela família e pelos amigos. Está com um problema nas mãos, com dor e inchaço. Então, orar pela saúde da Solange. Diácono Osni pede oração por todas as famílias, doentes, viciados. Pede oração também pela sua mãe, que está bem fragilizada, e pelas suas irmãs que estão cuidando da sua mãe. Pedindo a misericórdia de Deus sobre todos nós. A nossa irmã Letícia, ela pede oração pela saúde da Ivanilde, do Ricardo Colim e do senhor Jorge, e pede oração pela cirurgia da Maria Iderna, que será amanhã. A dona Carmen, ela agradece pela saúde dela, da dela e dos seus familiares aqui no Brasil e também do Chile. Bom, então são esses os pedidos que aparecem aqui para mim. Vamos orar e depois da oração vamos mandar os abraços aqui para todos que comentaram, né? Que aí eu consigo saber se você está assistindo. Se você não comentar, eu não sei se você está assistindo. Oremos. Senhor, nós suplicamos agora pela vida do seu Carmelito, da dona Marina, de toda a sua família, por todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Pedimos ao Pai que o Senhor os guarde, os abençoe, dê sabedoria ao pastor Márcio, cuida desses nossos amados irmãos, dessa nossa igreja irmã. Nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, o emprego que o Senhor conseguiu para a neta do seu Carmelito, que ela seja bem sucedida, que esse emprego seja uma bênção para ela, Pai, e que tudo concorra para a honra e glória do Senhor e para a alegria da neta do seu Carmelito.
Pai, nós intercedemos também pela vida da nossa irmã Solange, por ela e pela sua família, pelos seus amigos, em especial por esse problema que ela está nas mãos, com dor e inchaço. Ó Santo Espírito, restabeleça a saúde da nossa irmã Solange. Seja feita a tua vontade na vida dela, Pai. Mas nós suplicamos e rogamos a Ti a cura e a reversão desta dor, desse inchaço que ela está sentindo. Tenha misericórdia da Solange, ó Pai, nesse momento. Senhor, abençoe o diácono Osni, a nossa irmã Valéria, todos os seus familiares, em especial a sua mãe com a saúde fragilizada. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, pedindo o teu cuidado, pedindo a tua graça e a tua misericórdia sobre esta vida. Abençoe as irmãs também incumbidas do cuidado. Deus eterno, cuida de toda a família do diácono Osni. Abençoe também, ó Pai, todos que estão doentes, todos que sofrem com algum problema de vício. Tenha misericórdia, ó Pai, e liberte-os. Em nome de Jesus. Senhor, intercedemos pela vida da nossa irmã Letícia, pela vida do presbítero Ricardo, por toda a sua família, em especial, ó Deus, pela saúde da Ivanilde, do Ricardo Colim, do senhor Jorge. O Senhor sabe a necessidade destes. Colocamos diante do Senhor, suplicando, ó Pai, que o Senhor restabeleça e restaure a saúde. Pedimos também pela cirurgia que a Maria Iderna fará amanhã, que corra tudo bem, abençoe e dê sabedoria a toda a equipe médica, ó Pai, que seja bem sucedida, que ela seja curada, para honra e glória do Teu nome, Jesus, e também que a recuperação seja breve e perfeita. Pai, agradecemos pela saúde de toda a família da Dona Carmen, do seu Omar, pela família dela aqui no Brasil, pela família dela no Chile. Pedimos que o Senhor os guarde, os proteja e os livre de todo o mal. Abençoe, ó Pai, a Dona Carmen, o seu Omar e toda a sua família. Pai eterno, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live. O Senhor sabe das suas necessidades, bem como dos seus familiares. Pedimos a tua providência, pedimos que o Senhor supra a cada um e cada uma e livre-os de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Então vamos agora para os nossos abraços. Tá? Se você está assistindo, não esqueça de mandar um oizinho aí, para a gente saber que você nos assiste e mandar um abraço para ti. Então, boa noite, Claudete Bittencourt. Um grande abraço, a nossa irmã lá de Itapema. Boa noite, Rose Andrade. Um abração para ti também. Boa noite, seu Omar. Boa noite, Dona Carmen. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ananda. Boa noite, Samanda. São os nossos amigos lá de Xanxerê, também do Oeste Catarinense. Que Deus lhes abençoe, viu, Samuel? Um grande abraço. Uma alegria tê-los aqui conosco. Boa noite, seu Gilberto Palharim. Um grande abraço para o senhor, para toda a família. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana. Família abençoada também lá de Xanxerê, no Oeste Catarinense, né? Recebi uma notícia boa, né? O seu Dino era presbítero em disponibilidade, foi reeleito ao conselho. Que notícia maravilhosa, viu, dona Zeni? Que Deus abençoe muito o presbítero Alduino novamente no conselho, né? É um ancião da igreja, de fato. Um senhor piedoso, um servo temente de Deus, um homem de oração, é um homem, um santo homem de Deus, o seu Dino. Então, e de uma sabedoria muito grande. Então, que Deus abençoe o seu Dino mais uma vez aí nessa responsabilidade do conselho da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. E um grande abraço, viu, dona Zeni? Boa noite, Andressa Cibuls, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por curtir a nossa página, por acompanhar as nossas lives. Deus lhe abençoe muito, abençoe toda a sua família, tá? A gente precisando de algo, estamos à disposição, tá? Tem uns contatos aqui na página. Conte conosco para o que precisar. Boa noite para Lígia Soares, para toda a família. Deus lhe abençoe também. Um grande abraço. Boa noite, Marília. Boa noite, Denise. Que Deus lhes abençoe. Ou até um seu Dino aqui também. Ô, seu Dino, parabéns pela reeleição aí, viu? Que Deus lhe abençoe e dê muita sabedoria. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Um grande abraço para vocês também. Que Deus abençoe muito. Boa noite, seu Carmelito Zimmermann, dona Marina. São os irmãos, né? Da segunda igreja presbiteriana de Blumenau, a igreja presbiteriana Filadélfia, do pastor Márcio. Então, um grande abraço. Que Deus abençoe muito os amados irmãos
toda a igreja, né? Filadélfia. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Um grande abraço para vocês também. Então, o oizinho do seu Omar também aqui, né? O seu Omar, Dona Carmen, sempre ligadinhos. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa amiga, irmã lá de Itapema, da Igreja Presbiteriana de Itapema. Deus lhe abençoe, viu, Dulceleia? Muito obrigado pela companhia. A Denise também, que é mãe da Marília, ligadinha conosco. Boa noite, Solange, né, a nossa amiga de Xanxerê, também lá do Oeste. Seja muito bem-vinda, que Deus lhe abençoe e que Deus lhe abençoe com a cura, né? Para que a mão fique boa rapidamente. Boa noite, seu Osias Costa. Um abração para o senhor, para a esposa, para toda a família, tá? Um grande abraço. Ó, a Letícia deixou que o testemunho, Letícia, uma hora que a hora que der uma aliviada nessa pandemia, a gente senta, né? É o testemunho, tem o tristemunho também, né? Isso é meio o tristemunho, mas estamos aí. Boa noite, Regina Estela. Seja muito bem-vinda, que Deus lhe abençoe. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, tá? Precisando de algo, estamos à disposição aqui. Tem os nossos contatos na página da igreja. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. Tia Fi e o Chico são os nossos tios, né? Da Aline, né? E eu acabei entrando no pacote, né? E a tia Fi e o Chico são lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Estão ligadinhos conosco também. Que Deus abençoe, viu, tia Fi? Boa noite para o nosso vizinho, irmão, amigo João Veríssimo, né? Vizinho de porta aqui no condomínio, né? Não tem como. Se tropeçar aqui, cai lá dentro da casa dele. Então, boa noite, João. Boa noite, Tamires. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maria. Que Deus lhes abençoe. Então, a Marília deixou um amém também. Um abração, viu, Marília? Muito obrigado pelas canções, por essa disposição, nos abençoar com as canções. Bom, aqui, ó, apareceu a Denise. Ô, Denise, boa noite para ti, boa noite para o Marcelo, boa noite para a Manu, que Deus lhes abençoe. Apareceu nesse minutinho aqui o seu motivo. Nós vamos orar, sem sombra de Deus, pela Ingrid e também pela Juraci, que Deus as abençoe. Bom, então nós vamos encerrando por hoje, lembrando que amanhã nós voltamos às 8 horas da noite, às 20 horas, com a continuação do nosso estudo em Atos. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a bênção de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a vida de todos os irmãos e irmãs aqui presentes, de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Então, até amanhã. Boa noite a todos e a todas.